Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou o André Bernardo. No tema de hoje vamos abordar sobre como a morte de uma pessoa ainda pode gerar vida em outras pessoas. Será possível? Mas antes se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito, e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Se já é inscrito, o meu muito obrigado. Deixe o seu like no gostei para o YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas. É possível, depois da morte, ainda gerar vida? Em Romanos capítulo 6, do versículo 6 a 9, nos diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte é o fim de nossa vida terrena. A morte não está reservada somente a pobres miseráveis, a pessoas ruins ou malvadas. A morte não escolhe vida social, vida intelectual, profissão, categoria. Ela é para todos, ela virá para todos. A morte pode vir naturalmente ou pode ser provocada através de um acidente, doenças, homicídios, mas o indivíduo só chegará à sepultura se o Senhor permitir. Você acredita nessa promessa? Se sim, se você acredita nesta promessa, então você acredita que Jesus é a ressurreição da vida. Esta indagação sobre o que Jesus, através do seu sacrifício, reflete em nossa vida é glorioso, pois herdamos a condenação da morte devido ao pecado em que nós fomos concebidos. Mas entenda, não é o ato sexual, mas fomos concebidos através do pecado de Adão na origem da humanidade. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos esclarece esta questão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porém, para aqueles que não têm o pleno conhecimento da palavra de Deus e não possuem um relacionamento com Deus, tudo isso parece loucura. Mas entenda, o que nos torna iguais aos ricos, famosos, aqueles que são saudáveis, é a chegada da morte. A morte é o grande nivelador dos níveis sociais e culturais. Ambos vão morrer. Todos nós iremos um dia. Agora, o que vamos deixar é que irá fazer a diferença, é que irá gerar vida ou não em outras pessoas. Gerar vida moral. Tem muitas pessoas que conhecemos que já se foram, mas os seus ideais, sua conduta gera vida em outras pessoas até os dias de hoje. Sua honestidade, sua lealdade, sua firmeza de propósito nos ensina hoje em como ser uma pessoa melhor. Eu conheci um homem assim. Sempre que me encontrava com ele, me cumprimentava com um sorriso no rosto, sempre prestativo, muito honesto e temente ao Senhor. Não era nenhuma autoridade eclesiástica, mas a sua conduta era invejável, digna de louvor, que até hoje me fortalece muito na fé. Mas na Bíblia temos muitos exemplos também. Dentre tantos destaco Jó. Um homem que, mesmo possuindo muitas posses, sendo abastado de bens, não usava isso como sendo o seu Deus, mas era temente ao Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo provado em todas as esferas de sua vida, não negou sua fé e devoção ao Senhor. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Mas o maior exemplo que podemos encontrar na palavra de Deus é Jesus Cristo. Nosso maior exemplo de conduta, vida, amor, justiça, que deixou sua glória para nos salvar. Foi a morte de Jesus Cristo que nos abriu a porta para a vida.
Sem a sua morte, não teríamos esperança de ganharmos vida. Não teríamos esperança de ver o dia em que a morte não mais acabará com toda a duração da vida humana. Não teríamos esperança de sermos libertos da escravidão à morte por meio de sua ressurreição. A vida dele, como humano perfeito, foi dada como sacrifício de resgate para nós. Há mais de 1900 anos atrás, Jesus foi morto, mas até os dias de hoje, este ato nos proporciona vida. Então receba a vida, pois é possível sim, mesmo após a morte, gerar vida. Jesus é o manancial de vida para todos nós. Amém. Faça uma doação de qualquer valor para o crescimento do nosso canal. O link está na descrição do vídeo. E repasse este ensino para mais pessoas serem abençoadas. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.